pegando aqui uma turma nova, a turma do segundo ano B, que, olha, é um prazer muito grande poder estar com vocês nesse ano de 2021. O meu nome é Tia Simone, tá certo? Muitas pessoas da escola já me conhecem, quem não me conhece ainda, eu sou a Tia Simone, a professora do segundo ano B. Gente, e quem está nos conhecendo agora, pela primeira vez, nós somos duas professoras que vamos sempre estar gravando aulas para vocês. Eu, a Tia Simone, e a Tia Rochelle, ela é a professora do segundo ano A, ela vai estar finalizando essa aula com vocês, tá certo? O que nós desejamos para vocês é que vocês sejam muito bem-vindos e que sempre que precisar, a Tia Simone vai estar aqui para poder recebê-los da melhor forma possível, tá certo? É um grande prazer estar juntos de vocês nesse novo ano, tá certo? Sejam muito bem-vindos aos alunos, aos pais, aos profissionais que acompanham vocês, que eu sei que tem gente que o papai, a mamãe, a vovó não pode acompanhar e tem uma ou outra tia ou um tio que acompanha em casa, tá certo? Então, muita felicidade estar aqui com vocês. Eu já estou com o segundo ano presencial hoje. Segundo ano, vamos dar bom dia para quem está em casa, segundo ano. Olha, muito obrigada. Que coisa linda, né? Então, quem está em casa, a nossa atividade de hoje vai ser o Construindo Conhecimento, que vocês vão estar pegando aqui na escola. E a Tia Simone vai explicar para vocês as 5 primeiras questões, tá certo? E a Tia Rochelle vai estar explicando as 5 últimas. Então começa assim, ó. Formação humana. O texto é os amigos, uma família. Vamos lá o texto. Em nossa vida, encontramos pessoas para quem contamos nossos segredos, com quem partilhamos as brincadeiras. Gostamos da presença delas e chamamos de amigos. Todos em quem confiamos e com quem compartilhamos nossa vida. Eles são uma espécie de família. Quanto mais respeitamos e aceitamos as pessoas como elas são, com suas qualidades e defeitos, mais amigos estaremos. Eles, os amigos, são uma comunidade especial. Ao ver um amigo por muito tempo e, quando o encontramos, sentimos que nada mudou. A amizade é a mesma. Isso significa que eles moram para sempre em nosso coração. Mas como é bom ver os amigos todo dia, trocar ideias, conversar, brincar, pedir ajuda. Os amigos são uma família. É na escola que geralmente fazemos nossos amigos. Nós os vemos todos os dias e assim vamos criando laços fortes de amizade. Existem pessoas que têm poucos amigos. Por que será? É fácil. Uma das razões é que muitas pessoas esquecem de fazer sua parte. Dar atenção, ser paciente, observar se o amiguinho está triste. É sendo companheiro nas horas de alegria e tristeza que fazemos amigos. A nossa família do coração. Amigos não têm idade nem raça. Nem importa se são ricos ou pobres, eles nascem em nossos corações e moram para sempre nele, se quisermos. Que texto lindo, não é, segundo ano? Então, baseado no texto, você vai responder a primeira questão, onde diz: o texto que você acabou de ler, os amigos, uma família, envolve regras e preceitos. Observe abaixo alguns preceitos e forme 2 frases com eles.
Aí você vai estar observando aí, né, essas palavrinhas que a tia vai explicar agora. E você escolhe duas delas e forma uma frase. Onde tem respeito, amizade, fidelidade, paciente, atenção e companheirismo. A segunda questão tem assim, ó. Para fazer amigos é necessário ter uma boa convivência no convívio família-escola. Reflita e desenvolva os itens abaixo. Letra A. Você tem amigos? Aí é pessoal, você vai responder sim ou não. Passa a folhinha, vamos lá para a letra B. Cite o nome de cada um e desenhe um coração ao lado do nome do seu melhor amigo. Você pode ter mais de um melhor amigo, né? Letra C. Descreva as qualidades positivas e negativas do seu amigo. Você vai dizer uma coisa boa e uma coisa que você acha que não é legal, que poderia melhorar. Porque nós, pessoal, somos seres humanos. Nós sempre estamos precisando melhorar em algo. Então, se o seu amigo é amigo mesmo, você pode estar até depois conversando e dizendo que você poderia melhorar em alguma coisa. Aí fala o que é. Aqui você vai escrever. Se você acha que está tudo bem, o amigo é legal, não precisa mudar nada, você coloca só o que é positivo. Terceira questão. É na escola que geralmente fazemos nossos amigos. Não importa idade, nem raça, se são ricos ou pobres, eles nascem em nossos corações e moram para sempre nele, se quisermos. Dentro desse contexto, exponha a sua opinião, você vai falar. Veja, letra A. Você se considera um bom amigo? Aí você bota sim ou não. Aí vai escrever o que você faz para isso, né? Para ser um bom amigo. B. Qual o segredo para ter um amigo? É resposta pessoal. O que você acha que precisa para ser um bom amigo? Ser companheiro, compartilhar, ajudar, escutar. Letra C. Qual a mensagem que você deixaria para seu amigo? Aí você escreve uma frasezinha para o amigo, tá bom? Quarta questão. O projeto Brincando Eu Aprendo tem o objetivo de contribuir com a formação moral da criança na educação do espírito e da mente para o bem. O que esse projeto diz para você? Complete com carinho. Brincando eu aprendo a... Aí você vai escrever aqui nesse espaço, ó. O que é que você aprende brincando? A gente pode aprender muitas coisas, não é isso? E a quinta questão. O projeto Brincando Eu Aprendo envolve regras de convivência que ditam o que se deve e o que não se deve fazer dentro do convívio escola. Cite 5 regras de convivência para serem aplicadas no nosso dia a dia, com os amigos que são uma espécie de família. Aí, meus amores, vocês vão responder direitinho. A tia Rochelle vai estar explicando das questões 6 a 10, né, quando eu terminar aqui, e vai estar se despedindo para vocês conhecerem ela. E outra coisa, essa semana a gente vai estar trabalhando esse projeto Brincando Eu Aprendo, né, que foi baseado nele, que nós fizemos essa atividade aqui. E vamos estar fazendo as regrinhas de boa convivência na escola, né? Quem está no presencial, quem ainda não veio, mas quando vir vai estar compartilhando com a gente. Então é isso, brincando eu posso aprender muitas coisas. Respeito, compartilhar, né? Você agora vai aí estar se deliciando com a nossa atividade. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A tia Simone e a tia Rochelle vão estar aqui durante todo esse ano para ajudar cada um de vocês, seus familiares, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano.
Que maravilha estarmos aqui novamente juntinhos, não é? Sejam todos bem-vindos à nossa sala do segundo ano A, tá? Vocês já devem ter conhecido a tia Simone, né? Tia Simone é a professora do segundo ano B. Aqui, quem está falando com vocês é a tia Rochelle, tá certo? Eu vou estar juntinho com vocês, também com a tia Simone, certo? Trabalhando durante todo esse ano no segundo ano A, ok? Quero que todos tenham assim uma semana maravilhosa, abençoada. Que o Papai do Céu proteja cada um de vocês e que o nosso ano seja um ano assim iluminado, né, gente? Olha só, tia Simone entregou e mostrou para vocês uma atividadezinha de casa, né? Então, ela leu o começo da atividade. A tia Rochelle vai explicar o final da atividade, tá bom? Então, peguem aí a folha de vocês com a atividade, tá? Na sexta questão, diz assim, ó. Quanto mais respeitamos e aceitamos as pessoas como elas são, mais amigos seremos em forma de família. Como você gostaria que fossem as suas aulas diariamente com os seguintes professores? Você sabe que você vai ter vários professores também, né? Aqui no segundo ano tem a tia Rochelle, né? Tem a tia Simone. Aí vai ter o professor de música, a professora de inglês e também o professor de recreação, certo? Então a tia quer que você escreva aí como você deseja que sejam as suas aulas com esses professores, tá bom? Aí você anota aí com a letra bem caprichada, tá certo? Na sétima questão diz assim: mas como é bom ver os amigos todo dia, trocar ideias, conversar e pedir ajuda quando nós precisamos, né? Busquem em outras fontes de pesquisa imagens de pessoas que lembrem os amigos uma espécie de família e ilustre o espaço abaixo. Então aqui você vai pesquisar e vai colar. Se você não quiser colar, você pode o quê? Desenhar, né? E desenha e pinta bem bonito, tá legal? Capricha aí. Na oitava diz assim: quando você constrói uma torre, quanto mais firme é a base ou fundação, mais alta a torre pode ser. É assim também com os hábitos, né? Você precisa primeiro de bons alicerces, coisas firmes, tá? As pessoas podem ter bons e ter maus hábitos. Liste alguns dos seus hábitos. Então aí você vai colocar hábitos bons, coisas que você acha que são hábitos bons seus, né? Por exemplo, acordar todo dia, dar bom dia para os seus familiares, né? Ser gentil com as pessoas, tá? Ser uma criança educada, estudiosa, tá? E aí também tem os maus hábitos. O que você considera que é um mau hábito seu? Ah, tia Rochelle, eu durmo tarde, eu acho que isso é um mau hábito meu, né? Então vamos procurar mudar esse hábito, tá certo? Então você coloca aí para a tia Rochelle também os maus hábitos, tá? Do outro lado, na questão 9, certo? Diz assim, ó. Trate os outros da mesma forma como gostaria que o tratassem. Faça a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver olhando. Agindo assim, você está sendo proativo, ok? Desenhe uma imagem mostrando algo que você sente que está sendo proativo. Então, a tia quer que você capricha no desenho mostrando a sua proatividade. Você ajuda a mamãe em alguma coisa em casa? Como é a sua relação em casa com seus familiares, né? Você se considera uma criança proativa? Aquela criança que não espera por ninguém, né? Ninguém precisa mandar, porque eu sei que eu tenho que fazer. Então, você vai lá e faz um desenho bem caprichado para ti. 10ª e última. Juntos somos mais fortes, né, gente? Quando trabalhamos em equipe, conseguimos ter melhores resultados. Na escola, é normal muitas vezes trabalharmos assim. Porém, em momentos de pandemia, não iremos formar equipes, pois cada um deverá respeitar os protocolos de segurança para nós evitarmos os contatos físicos, né? Mas mesmo estando um pouco separados dentro da sala de aula, podemos ainda criar uma sinergia, né? Ela significa que juntos nós podemos ter mais ideias do que teríamos sozinhos. Essa sinergia também pode existir em casa com a sua família. Escreva coisas que você pode fazer junto com seus familiares para criar sinergia. Então, o que você gosta de fazer junto com a sua família? Você vai escrever aqui.
pra tia, ok? Capricha na sua letra, pinte os desenhos, as ilustrações para ficar uma tarefa assim bem bonita, tá bom? E a tia Rochelle terminou aí de explicar a tarefinha para vocês, tá? A tia deseja assim um início de semana, né? Hoje é terça-feira, mas mesmo assim nós estamos iniciando nossas aulas hoje. A tia deseja que seja tudo maravilhoso, tá? Que vocês caprichem em tudo, estudem bastante, porque afinal de contas vocês são alunos maravilhosos, tá bom? Aquele abraço bem gostoso, mesmo que distante, tá certo? Mas sintam-se abraçados. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau e até amanhã, gente.